bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque uma amiga minha, a Elaine Miragaia, que é uma psicóloga, ela tá com um projeto super bacana e ela pediu pra eu responder uma pergunta dela e eu pensei, nossa, essa pergunta dá um vídeo. Então, Elaine, eu vou te responder por aqui, se você não se importar. Ela tá problematizando uma questão. Ela pergunta se o modo como a sociedade vê a mulher influencia na gestação, no parto e na qualidade da maternidade que essa mulher vai exercer. Como que a sociedade trata a mulher? Na minha opinião, a mulher ela é muito pouco dona do próprio corpo. Assim, desde a infância a gente sofre um tipo sutil de violência que é não ter autonomia, não ter a nossa autonomia respeitada e ser infantilizada o tempo todo, assim, como se a gente precisasse de tutela. O que é isso, né? É sempre ter algum homem ou alguma figura, muitas vezes até feminina, mas que representa uma figura de autoridade, que vai sempre nos dizer como agir, como pensar e que vai ter controle sobre o nosso corpo. Isso vem mudando, porque muitas meninas estão tomando consciência disso e não querem mais deixar que isso aconteça, assim. Mas ainda é muito comum, infelizmente, e é um tipo de violência perpetuada como normal na sociedade e que acaba sendo quase que invisível. Para muitas mulheres esse é o normal, é assim que se age, é assim que se pensa, mas isso começa lá no nascimento, assim, mesmo quando você está grávida, você vai fazer um ultrassom, quantas vezes eu vi mães de meninos publicarem a foto do ultrassom do filho delas, mostrando o pênis e elogiando o órgão dele, dizendo que vai ser grande ou que ele vai ser pegador, e é horrível isso. E ninguém fica colocando foto das vaginas, né, das meninas, que também eu acho que as duas coisas não acho muito adequado. Mas a questão é a forma como a gente aborda isso, né? E aí a menina, ela cresce e tem toda a descoberta natural da sexualidade. Sim, crianças têm sexualidade, não se traduz em relação sexual, em interesse pelo sexo oposto. É uma sexualidade infantil, mas ela está presente. A psicologia explica bem isso. Então a sexualidade da criança tem muito a ver com a descoberta do próprio corpo. E a menina, ela é muito reprimida. O menino não, o menino ele é viril, ele é forte, ele é machão. E a menina não, a menina ela aprende que é feio, que é sujo, que ela não pode, que ela tem que fechar as pernas, que ela não pode se tocar, que ela não pode se conhecer. E o menino não, o menino ele tá lá brincando com o pintinho dele e as pessoas fazem piadinha, as pessoas acham engraçado e falam, olha como ele vai atrás da namoradinha. Claro que em muitas famílias isso felizmente já está mudando, assim, mas ainda é um padrão muito comum na sociedade. A gente vê esse tipo de diferença entre os meninos e as meninas. Me lembra uma propaganda que eu vi horrorosa de roupa numa loja, roupa para criança, bebê. E eram dois bodies, estavam numa arara, e tinha o body das meninas e o body dos meninos. E o body dos meninos era alguma coisa tipo super-herói, assim, nossa, como eu sou forte, como eu sou poderoso. E o body das meninas, gente, era body, era pra bebê de menos de 1 ano. Tava escrito, eu odeio as minhas coxas. Eu odeio as minhas coxas. A gente é ensinada. Claro que a criança não tem, ela não tá lendo e ela não tem essa consciência, o bebê não tem essa consciência. Mas a gente tá sendo incutida essa ideia desde que a gente é bebê. Que é engraçado a gente odiar as nossas coxas, que é engraçado a gente ter trauma das nossas celulites, a gente não conseguir curtir uma praia, curtir uma piscina, porque a gente tem medo de ficar de biquíni, porque o que os outros vão pensar, a gente fica de short, a gente fica de bata, porque a gente é bombardeada com essa ideia de que é normal odiar o próprio corpo. Isso vira assunto de conversa entre meninas na escola, criancinhas, assim, eu odeio meu cabelo, eu acho que é minha barriga, o meu peito. E tudo bem, a gente tem as inseguranças normais e a gente tá com o corpo se desenvolvendo. Você não vê os meninos preocupados com isso, sabe? E a gente acaba dando muita importância pra isso. Então, poxa, um body que fala que é normal odiar si própria, e ao invés de se amar ou de se aceitar como é. E é muito difícil trabalhar essa aceitação depois no futuro. Então a gente tá negando a autoconsciência corporal pras meninas, porque quando ela começa a se descobrir, a gente reprime, fala que é feio. E a gente ensina que as meninas são nojentas.
o que tem de menina, de mulher adulta, incomodada com o próprio corpo e o próprio cheiro e com dificuldade de se tocar. É muito frequente, é muito tabu, é muita repressão. E aí eu fico pensando na menarca, né, a primeira menstruação da menina, que em culturas antigas era um ritual para ser celebrado, né? Era uma transformação, a menina entende que ela deixa de ser aquela criancinha e ela está se tornando, ela ainda não é, tá? Uma menina de 10, 11, 12 anos que acabou de menstruar, ela não é uma mulher, mas ela está em processo de se transformar em uma mulher. E a menarca, essa primeira menstruação, ela marca um fim de um ciclo. E muitas culturas celebram isso. Celebrada, é um rito de passagem na vida de uma menina. Mas a menstruação é tratada como um incômodo. A menstruação é um monstro para as meninas da nossa sociedade. E era para mim também. Sabe? Um dia uma pessoa me deu um toque e falou: para de chamar essa menstruação de monstro, ela não é um monstro. E isso mudou muito a minha percepção de como eu lido com as coisas. E eu tenho visto absurdos por aí, de como as meninas e as mães dessas meninas tratam a menstruação. E é simplesmente horrível. A garota acabou de menstruar, 11, 12, 13 anos. Hoje em dia parece que a menstruação está vindo mais cedo, talvez por causa dos alimentos transgênicos, dos hormônios nas carnes, não sei. Mas tem alguma coisa que não está muito legal acontecendo. Mas tudo bem, isso é outro assunto. E aí a menina menstrua, ela começa a ser zombada na escola, ela aprende que tem que ter nojo de si mesma, ela tem vergonha de comprar absorvente, ela tem vergonha de que as amigas na escola achem absorvente na mochila dela, porque menstruar parece que é uma coisa pra você ter vergonha, sabe? Não é uma coisa normal, não é uma coisa bacana, uma coisa que mostra uma certa maturidade física, pelo menos, ou, sabe? Uma coisa que mostra como o seu corpo é saudável e faz parte da sua natureza feminina. Não, é uma coisa pra você ter nojo. E aí você tá na escola, você tem aula de educação física, você tem natação, aí você não pode ir porque você tá menstruada. Eu lembro que quando eu tava na sexta, sétima, até na oitava série, a gente tinha aula de natação e aí quando uma não podia fazer aula porque tava menstruada e tal, e estar menstruada não é um impedimento pra entrar na piscina, hoje a gente tem outras formas de lidar com isso. Mas eu lembro de grupinhos de colegas na sala falando assim: ai, ela tá menstruada, ai, ela não vai entrar na piscina, olha lá, que tá menstruada, sangue. E nossa, a maior preocupação que a gente tem quando a gente tá nessa idade é se o absorvente vazou, se a calça tá manchada de sangue, a gente anda e pede pra migolhar. E a gente é culturalmente ensinada de que isso é uma coisa horrível, e isso é uma coisa que tem que ser reprimida também. Imagina, uma coisa que é parte natural da sexualidade feminina, ela tem que ser domada, controlada e reprimida. Primeiro vem o incômodo dos absorventes. Porque a sensação é de que a gente tá usando uma fralda e ele fica se deslocando lá dentro da calcinha e o sangue vai deixando o absorvente encharcado, aí fica aquela coisa úmida, molhada, encostando na gente, e a calça incomodando. É desagradável, mas não precisa ser. Claro que talvez a menina não vá usar um coletor menstrual assim que menstrua, porque ela ainda tá descobrindo o próprio corpo, mas vai chegar uma época que vai ser muito mais fácil lidar com a menstruação. Aliás, se vocês não conhecem os coletores menstruais, eu tenho um outro vídeo sobre isso, eu vou deixar o link em algum lugar aqui no quadrado. Se vocês quiserem ver sobre o coletor menstrual, que pra mim revolucionou a minha menstruação, tem tudo a ver com a forma como a gente está lidando com o nosso corpo, né? E aí começa o desconforto do absorvente, vem as cólicas, que não precisam ser assim. Existe uma certa desconforto natural da variação hormonal, mas a menina não precisa ter TPMs homéricas e nem cólicas incapacitantes, não precisa ficar morrendo de dor. Tudo isso é o organismo gritando, indicando que tem alguma coisa que não tá legal, algum desequilíbrio, coisas que podem ser trabalhadas. A forma como a menstruação vai sendo tratada na nossa cultura, como as meninas são levadas a acreditar que menstruar é nojento, que a vagina delas é nojenta, que tem sempre que ser um martírio, um desconforto, uma coisa monstruosa e uma coisa que você tem que suprimir e acabar com ela
de qualquer forma. Então, o que a gente vê é uma tragédia. A gente vê meninas de 12 anos sendo convencidas a tomar anticoncepcional, não pelo efeito contraceptivo, mas simplesmente para controlar a menstruação delas, como se o corpo delas fosse defectivo, fosse falho, tivesse algum defeito de fabricação, como se fosse algo extremamente ruim, negativo menstruar. E aí, isso faz parte dessa forma que a nossa cultura trata a mulher, essa coisa de tentar controlar a mulher e tentar padronizar e não permitir que a mulher tenha esses ciclos de altos e baixos, de ovulação e de TPM, e menstruar fica mais introvertida, tá ovulando fica mais extrovertida. Isso é normal. Isso dentro da medicina chinesa faz todo sentido dentro do equilíbrio do yin e do yang, sabe? A mulher que tá ovulando, ela tá com uma energia muito diferente da mulher que está menstruando. E a gente tem que respeitar esses processos femininos. E não simplesmente tentar mascarar qualquer sensação, qualquer sentimento com medicações, com hormônios sintéticos, com formas de controlar a mulher e fazer ela sentir que ela tem que continuar vivendo essa vida produtiva, essa vida masculinizada de ter que produzir, de ter que ser sempre ativa, sempre nunca ter direito a esse momento de introspecção, sabe? É isso que eu quero dizer. A menstruação, ela puxa pra gente essa introversão, essa fase que a gente quer ficar mais quietinha na nossa. Às vezes a gente até, quando tá na escola, a gente quer faltar aula, que a gente não tá se sentindo legal, e nem sempre é só por causa da cólica, assim, fica diferente. E a nossa sociedade não respeita isso, da mesma forma que a nossa sociedade não respeita a grávida e não respeita a mãe. A gente tá sempre falando em ter que voltar ao trabalho, produzir, ganhar mais dinheiro, e nunca a gente tá falando sobre essa coisa feminina que é o cuidado, o acolhimento. Você tá ali gerando uma nova vida, você tá no momento de fazer o seu ninho, você tá com outra cabeça. E aí a menstruação é só mais um sintoma disso, né? A gente tem absurdos acontecendo que são mães. Eu vi uma coisa acontecendo uma vez, que eu descobri que isso é comum, que me deixou absolutamente chocada. As mães, muitas mães atualmente, elas levam a menina, assim que ela menstrua, elas levam a menina no ginecologista. Aí vocês vão dizer, mas tem que ir no médico, porque tem que se orientar e tudo mais. Eu concordo, em parte, ok? Em parte. Eu acho que você vai no médico quando você tem um problema. Se você tá tendo um sangramento excessivo, se você tá com o seu ciclo, sei lá, esquisito, se você tá com uma cólica fora do normal, se você tá com algum tipo de corrimento, você vai no médico. Mas a educação sexual você dá em casa. Você não leva uma menina de 11 anos num ginecologista para ele ensinar ela sobre o que fazer com a menstruação. A mãe tinha esse papel, ou as mulheres da família têm esse papel. Para muitas meninas pode ser uma experiência muito pesada e até mesmo assim traumática de certa forma, desconfortável, ser levada no médico tão nova, né, com 10, 11 anos, ter que se expor, né, ela tem que colocar aquela camisolinha, ele manda deitar na maca, abrir as pernas, colocar as pernas naquele estribo, e de repente tem um médico ou uma médica que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu antes, olhando a sua intimidade, tocando a sua intimidade, mexendo em você. E você acabou de menstruar, você ainda não tá totalmente ok com o seu corpo, assim, você tá se adaptando a essas mudanças. Então eu não acho bacana sair levando a menina no médico só porque ela menstruou, porque a menstruação não é doença. Igual a gente fala que gravidez não é doença, a menstruação também não é doença. E as mães dessas meninas deviam parar de tratar a menarca como se fosse um problema médico. Não, essa menina precisa de orientação, ela precisa aprender como lidar com o ciclo, como usar o absorvente e saber que é normal sentir essas variações, é normal as mudanças que vão acontecer no corpo dela. Ela não precisa deitar numa maca e colocar as pernas no estribo e ficar nua na frente de um desconhecido. E aí algo pior acontece. Eu ouvi dizer e eu fiquei chocadíssima que tem mães levando meninas ao médico quando elas menstruam pela primeira vez para receber uma receita de um remédio hormonal que vai inibir a menstruação. A menina acabou de menstruar e elas querem parar com o processo.
uma coisa completamente normal e natural na vida de uma mulher está sendo assim inibida, cortada. Por quê? Porque elas têm medo que a menina pare de crescer depois que menstrua. E aí pra menina ser mais alta, porque o legal é ser alta, magra e loira, né? Eles estão medicando crianças, medicando pré-adolescentes para inibir um processo natural do corpo, fisiológico. E aí é claro que mais tarde, quando essas meninas engravidarem, elas também vão tratar a gravidez como uma doença, como algo que precisa de intervenção, de controle, de medicamento, porque são meninas que não estão sendo ensinadas a tratar com naturalidade algo que é tão feminino e é tão normal, é normal. E aí acontece uma outra coisa que é horrível. Quando a gente entra na puberdade e vem a menstruação e os hormônios e os pelos pubianos e começa o interesse nos meninos, existe toda uma transformação psicológica que a gente passa também. E a menina também, se ela não está tomando nenhuma medicação, ela aprende a lidar com esses ciclos, né? Ela percebe mudanças nela mesma de quando ela está ovulando e de quando ela está perto de menstruar, e existem mudanças comportamentais nisso. A mulher que está ovulando, ela fica diferente. Se a gente tem essa capacidade de autoobservação, a gente percebe que a gente fica mais vaidosa ou se sentindo mais disposta, mais disponível, mais corajosa, e depois você fica mais introvertida. Quando tá perto de menstruar, você sente mudanças na sua libido e no seu comportamento. E aí o que acontece? Você tá dando pílula anticoncepcional, que existem efeitos colaterais, que pode causar retenção de líquido, pode ocasionar câncer no futuro, risco de trombose, pode causar enxaquecas, pode causar sintomas de depressão, porque muda o comportamento da pessoa, é hormônio. O hormônio é uma coisa muito séria. E você está dando hormônio para meninas de 11, 12, 13 anos, e elas vão passar anos tomando esse hormônio como se fosse algo normal. E essas meninas nunca vão saber lidar com uma menstruação fisiológica. Elas nunca vão saber lidar com um ciclo menstrual normal, padrão, ou entender que às vezes a menstruação fica irregular, ou saber o que é se sentir ovulando. É muito legal ovular. E aí o que acontece? Quando essas meninas param de tomar o anticoncepcional, elas não sabem lidar com isso, porque elas nunca sentiram isso, elas nunca tiveram a chance de viver um ciclo normal. E às vezes até se assustam. Eu já vi em fóruns isso acontecendo, garotas assustadas com os sintomas da ovulação, assustadas com uma coisa normal na menstruação, porque elas estão tão acostumadas com o remédio controlado que inibe todos esses sentimentos e essas sensações no corpo, que de repente elas não sabem mais como agir como mulheres que não estão sendo controladas. E esse controle tem tudo a ver com a forma como a nossa sociedade trata a mulher e essa forma de ter que ser sempre produtiva e nunca poder viver esses ciclos instáveis, né? O homem ele é mais igualzinho, assim, não que ele também não tenha os seus altos e baixos, mas a mulher ela tá sempre vivendo esses ciclos. É diferente. E aí a mulher engravida acontece a mesma coisa. Ela vai entregar para terceiros as decisões sobre o corpo dela, porque sempre foi feito assim. Quando ela era criança, ela foi reprimida, ela teve que aprender que a genitália dela é algo para ter nojo. É incrível a quantidade de mulheres que têm nojo de si mesma. E é incrível a propaganda e o marketing que se faz em torno de produtos absolutamente desnecessários e até prejudiciais para a saúde feminina. Vide os tais sabonetes íntimos. Imagina se um homem ia comprar um sabonete íntimo feito apenas para ele lavar o pênis dele. Não, né? Já vi um homem pensando nisso, mas a gente vem sendo bombardeada com esse tipo de propaganda, que a gente tem que comprar perfume para genitália, porque imagina, né, que coisa nojenta. E a gente tem que comprar sabonete íntimo. E o sabonete íntimo, esse feito para a área genital feminina, porque imagina, ele é pior para a saúde da mulher. Ele altera o pH da vagina, ele pode ocasionar um maior aparecimento de corrimentos, de cândida, de coceiras, porque o pH fica adulterado. O ideal é lavar com água e sabonete neutro, glicerinado, qualquer coisa assim, só deixar limpinho.
Mas não, é a mesma coisa, né? A mulher não pode ter um ciclo menstrual normal, ela tem que ser controlada, ela tem que aprender que ela é suja, que ela é nojenta e que menstruar é algo terrível, que é o fim do mundo, menstruar. E aí, de repente, essa mulher engravida e ela tem que lidar com outras decisões que são muito grandes. E aí ela é bombardeada com terrorismos contra o parto normal, porque ele muitas vezes é feito de forma desnecessariamente violenta e errada e mal conduzida no Brasil. Mas ele pode ser uma experiência boa e pode ser uma grande experiência da sexualidade feminina, porque é um evento sexual na vida de uma mulher, é um grande evento. E ele começa com sexo, né, gente? Começa no sexo, termina com o parto. E é normal, mas a gente é tão bombardeada com essa sociedade de controle e de deixar na mão de outra pessoa as decisões sobre o nosso corpo que a gente não sabe o que fazer. E a gente foi sendo infantilizada desde tão pequenininha que parece que a gente não tem inteligência para tomar as próprias decisões sobre a nossa própria vida, nosso próprio corpo. Então a mulher grávida, ela parece que vira uma criancinha, né? Ela vendem produtos extremamente infantis, vendem fotos abraçando ursinhos, fotos com coisas fofinhas, rosinhas ou sapatinhos na barriga e a gente vai fazendo porque é o normal, é o que todo mundo faz. E às vezes a gente não para pra pensar em por que a gente está fazendo essas coisas ou essas escolhas. E a gente entra nas lojas e as vendedoras bombardeiam a gente com você precisa ter isso, 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 isso. A maioria das coisas são desnecessárias. Eu fiz um vídeo sobre enxoval mais consciente, se vocês quiserem ver, dá uma olhada aqui no meu canal. E aí a grávida, de repente, que antes as decisões sobre a vida dela estavam na mão do pai dela, do ginecologista dela, agora estão na mão do médico. E o que ela sabe, né, ela tolinha, pobrezinha, não sabe de nada. Ela é bombardeada com terrorismo psicológico, recebe o tempo todo mensagens, seja diretas ou indiretas, de que ela não dá conta, que ela é fraca, que o corpo dela é defeituoso, que ela tem um problema, que ela tem um problema físico, seja por N motivos, porque sempre vão achar um problema, e por isso ela precisa de uma cesariana salvadora, que é mais cômodo para a agenda do médico. E ela também, aí ela acaba perdendo mais uma experiência de vida na vida feminina, mais uma coisa que foi controlada por essa visão machista da nossa sociedade. Então é claro que a forma como a sociedade vê a mulher, desde que ela nasce, influencia muito no tipo de maternidade que essa mulher vai exercer. Se essa mulher não se empoderar de si mesma, não tomar para si as rédeas das decisões, ela vai continuar sendo levada. E é o normal, é o que acontece com a maioria das mulheres. Porque a gente trata como se é assim mesmo, é assim que todo mundo faz e a gente vai indo. Não é por mal. Mas a gente continua sendo infantilizada e tratada como uma tolinha que não tem controle e não tem autonomia. E aí o bebê nasce e vai vir alguém para nos ajudar a cuidar do bebê, vai vir alguém para dizer que o nosso leite é fraco, que o nosso leite não é suficiente, vai vir uma enfermeira para cuidar do bebê no hospital ao invés de nos ensinar a cuidar, porque a gente não dá conta, a gente está frágilzinha, coitadinha. E isso se perpetua, então eu fico pensando o que psicologicamente causa isso nessas mães, porque a gente se sente sempre desprovida de poder, como se a gente precisasse sempre de uma validação de um terceiro, de uma ajuda de um terceiro, e como se esses pitacos que tanto nos atrapalham fossem realmente necessários, porque a gente, tadinha, não dá conta sozinha. E a gente dá conta sozinha. Então a gente precisa mudar a forma como a gente educa as nossas filhas e como a gente trata a primeira menstruação, como a gente trata os ciclos naturais femininos e aí como a gente trata a gravidez, que nada disso é doença. Se quiserem continuar essa conversa, comentem aqui embaixo no meu canal, cliquem em inscrever se vocês não se inscreveram ainda, pois eu vou estar sempre atualizando com novas reflexões e novas informações. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!